Sexta-feira, 12 de agosto de 2016. O TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Acompanhe agora os destaques desta edição. Medida preventiva. Vice-presidente da Corte de Contas Sergipana propõe ação para coibir irregularidades de gestores que estão em fim de mandato político. Mais transparência. Diretoria de Modernização e Tecnologia do TCE implanta nova central de atendimento ao usuário. Índice de efetividade. Tribunal de Contas do Estado reúne informações para avaliar gestão dos municípios sergipanos. Fiscalização e controle. A prestação de contas dos conselheiros nos julgamentos dos processos apreciados nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o convidado do repórter Messias Carvalho é o secretário de Estado da Agricultura, Esmeraldo Leal. Não saia daí, o TCE na TV está só começando. Olá! O Tribunal de Contas de Sergipe está de olho nos gestores que vão concluir os mandatos políticos no final deste ano. E para acompanhar de perto o processo de transição, a vice-presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, propôs a fiscalização efetiva nos próprios municípios. Confira os detalhes na reportagem de Tamires France e Mica Neto. A vice-presidente da Corte de Contas e conselheira Suzana Azevedo propôs ao colegiado que se crie equipes de plantão para acompanhar em loco, em todos os municípios sergipanos, o processo de transição dos gestores municipais neste final de mandato. Até meados do final do mês, nós já teremos esses ofícios em curso e teremos também toda essa estrutura operacional para que possamos fazer as inspeções de transição. Com a proximidade das eleições, a conselheira citou exemplos de condutas praticadas no processo de transição que o tribunal quer coibir. Quando o prefeito ele perde a eleição, que seu adversário é vitorioso nas urnas, com certeza ele vai criar muitos obstáculos para que a próxima gestão ele não tenha êxito, né? A gestão seja uma gestão fragmentada, seja enfraquecida. E outros exemplos, né? Exemplos de que prefeitos levaram todos os documentos, levaram todos os computadores, colocaram açúcar em carros para que aquele batesse motor. Esta semana ocorreu uma reunião administrativa entre o colegiado para planejar como poderá ocorrer as ações de fiscalização e acompanhamento da transição de cada gestor municipal. Nós temos que criar condições para que o Tribunal de Contas ele vai ficar de plantão na transição desses municípios. Nós vamos atuar fiscalizando toda essa transição. Nós já estamos solicitando de todos os gestores tudo que ele tem de restos a pagar, ele não pode mais fazer despesas para que outro possa, porque a própria lei de responsabilidade fiscal, ela não permite isso, e vamos atuar fiscalizando diretamente e fazendo com que o próximo gestor, ele tenha uma prefeitura saneada, ele possa receber com todos os bens, né, os móveis e imóveis, e que ele possa saber realmente o que é como ele recebeu, porque o tribunal vai estar presente nessa transição. A seguir, municípios sergipanos vão ser avaliados de perto pelo TCE. E ainda, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana nas sessões das câmaras e do Pleno. Não sai daí, a gente vai a um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e desta vez para informar que os municípios de Sergipe vão ser avaliados pelo TCE para saber como estão os índices de efetividade das gestões.
O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. Até o dia 28 deste mês, todos os municípios sergipanos devem responder o questionário disponibilizado pelo TCE. O objetivo é medir o índice de efetividade da gestão municipal. O Tribunal de Contas do Estado identificou mais 17 casos de obras realizadas em 12 municípios sergipanos que foram cadastradas pelos gestores no Sistema de Auditoria Pública, o SISAP, obstruindo o trabalho de fiscalização realizado pela Corte. O levantamento será encaminhado ao conselheiro corregedor Luiz Augusto Ribeiro, que deverá abrir processo por auto de infração contra os respectivos prefeitos. A Diretoria de Modernização e Tecnologia do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe está disponibilizando um novo serviço na intranet, que facilita a interação entre os servidores com a área da tecnologia. É a Central de Atendimento ao Usuário. Sexta-feira, você já sabe, é quando o TCE na TV divulga o balanço semanal dos processos que foram julgados nas sessões das câmaras e do Pleno. Confira! Na sessão da primeira Câmara realizada esta semana, foram julgados 4 processos que tratam de aposentadorias. Na segunda Câmara, foram 18 processos julgados, dentre relatório de inspeção, aposentadorias, autos de infração e pensão previdenciária. E no Pleno, 12 processos e 2 protocolos foram julgados pelo colegiado. Na pauta, contas anuais, recursos de reconsideração, embargos de declaração e denúncias. A sessão plenária contou com a presença do empresário Luciano Barreto, presidente da ACEOP, que aproveitou a oportunidade para discutir sobre a atual situação das obras públicas. O foco tem de ser exigir que se contrate obra para pagar em dia. E é preciso que o gestor público reconheça, e o Tribunal de Contas tem um papel importante, entender que, do outro lado, tem uma empresa que, se não recebe em dia, ele tem de ser ressarcido dos custos financeiros decorrentes. Também mereceu destaque o panorama apresentado pela Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços acerca das receitas do Fundeb e despesas com pessoal nos 75 municípios sergipanos. Confira com Tamires France. A pedido do presidente da Corte de Contas, Clóvis Barbosa de Melo, foi apresentado de forma sucinta um levantamento realizado pelo diretor de Controle Externo, Adir Machado, que mostra a situação de 14 municípios sergipanos que estão inadimplentes com o magistério, mesmo recebendo verbas suficientes do Fundeb. Segundo o nosso sistema de auditoria pública, o SISAP, a receita do Fundeb é maior do que o total da folha do pessoal da educação. É bem verdade que aqui e acolá alguém vai achar nos portais da transparência, nos relatórios resumidos de execução orçamentária, um dado divergente. Mas há uma opção clara da auditoria do tribunal de prestigiar os dados que foram alimentados pelo próprio gestor no SISAP, especialmente no tocante às despesas. Os municípios que estão devendo salários aos professores, mesmo tendo recursos suficientes para isso, são Malhada dos Bois, Canidé, Carira, Monte Alegre, Estância, Indiaroba, São Cristóvão, Umbaúba, Cumbe, Muribeca, Santa Rosa de Lima, Telhas, Salgado e Tomar do Jeru. A função da diretoria de controle foi levantar os dados, separar os municípios por situação e dar informação ao presidente. O mérito de cada demanda será avaliado por cada conselheiro. Então, eles ficaram de, na próxima quinta-feira, voltar a discutir a questão. Do ponto de vista da diretoria de controle, o que nós continuaremos a fazer é utilizar o nosso BI, o Business Intelligence do tribunal, que é uma maneira de filtrar as informações do SISAP para continuar fornecendo informações para conselheiros, para as coordenadorias e para o presidente, a fim de que medidas paulatinas continuem a serem tomadas, não só nas questões da educação, mas em toda e qualquer questão que envolva a gestão pública sergipana. Em instantes, no quadro Entrevista, o convidado do repórter Messias Carvalho é o secretário de Estado da Agricultura, Esmeraldo Leal. O TCE na TV volta já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo.
A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe. No quadro Entrevista desta semana, o repórter Messias Carvalho conversa com o secretário de Estado da Agricultura, Esmeraldo Leal. E entre os assuntos em pauta, os investimentos na área agrícola de Sergipe em tempos de crise econômica. Veja. 2016 reservou para a agricultura um dos pontos mais polêmicos. O feijão nosso de cada dia teve o seu preço elevado à estratosfera, prejudicando muita gente. Está alto ainda, perspectiva de baixar, mas já se alia também possibilidade de termos uma crise no arroz. O secretário de Estado da Agricultura, Esmeraldo Leal, é convidado do programa. Secretário, muito obrigado por essa entrevista. Uma secretaria está tratando essa questão das crises que chegam à mesa do consumidor. Olha, há um acompanhamento nosso, a nossa equipe tem recorrido a outros estados para entender como é que está o estoque e o mercado de modo geral, porque a gente está falando de uma commodity. Está percebendo que deve melhorar nos próximos meses, inclusive pela produção do Sergipe. Sergipe tem uma produção muito boa de feijão, principalmente na região centro-sul do estado, Poço Verde e Redondeza. Então há uma expectativa que nos próximos meses, em função da importação, em função dos novos produtos chegando em outros estados e da nossa produção estadual, nós deveremos ter uma melhora de preço com relação ao feijão. Quer dizer, toda essa história por conta da crise internacional, desequilíbrio do dólar e um pouco da fragilidade da própria economia brasileira. Sem dúvida, a gente destaca a preocupação com relação à Conab, que é uma empresa extremamente importante e ajuda a regular, inclusive, a produção dos estados brasileiros, do Brasil de modo geral. E nós temos o mercado internacional extremamente competitivo, colocando preços que vão além da nossa capacidade de distribuição no estado, sem falar de uma preocupação que é a monocultura. Os estados que têm uma diversidade maior de culturas têm sofrido menos o impacto dessa ausência de alguns produtos, é o caso do nosso feijão. Qual é a política, né? Prestando contas aqui, inclusive no nosso TCE na TV, qual é a política agrícola que o governo tem desenvolvido para fazer enfrentamento a essas realidades? Olha, primeiro a prioridade do governo é o apoio à agricultura familiar, porque é na agricultura familiar que vem a grande parte da alimentação nossa de cada dia, mais de 70% vem da agricultura familiar, a diversidade na agricultura familiar é maior, então há um processo de acompanhamento e apoio a toda a política agrícola e agrária do Estado, seja a produção de gêneros alimentícios, a pecuária leiteira, a pecuária de corte, ou seja, há um acompanhamento intenso do governo do Estado com relação a toda a política, mas priorizando, é lógico, a agricultura familiar, que tem, inclusive, nos últimos meses, recebido um apoio muito forte, distribuição de sementes, horas máquinas, um programa de palma, agora de incentivo à forragem no sertão. Então, o Estado tem acompanhado as questões gerais da agricultura, mas com prioridade da agricultura familiar. Tem tido dinheiro para a agricultura, para financiar não só a agricultura familiar, mas toda a cadeia produtiva? Olha, essa semana, inclusive, foi lançado o Plano Safra, uma expectativa de 180 bilhões de reais para o Brasil, de modo geral. Só o Banco do Brasil já disponibilizou para esse ano pouco mais de 200 milhões. Então, cria uma expectativa muito positiva com relação a esse ano Safra 2016-2017. E o que a gente sente acompanhando o Estado, visitando os municípios, é que há, assim, um aumento de área plantada, há um aumento, inclusive, de diversificação, isso é bom. O feijão, em função da crise, tem sido um produto que ganha peso na região centro-sul do estado, então o momento é otimista. Nós temos créditos na praça e temos uma produção significativa prestes a chegar. É o caso do milho, feijão e, é lógico, outras culturas. A máxima de que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, tem sido difícil de sustentar em meio a tantas crises, né? Apesar de que Sergipe continua batendo recordes de milho e produção de leite, né? Que quadro o senhor desenha para um futuro? Porque hoje a gente está preocupado muito com o que vai advir dessa crise, o que vai se reservar em 2017 e 2018.
Olha, nós temos uma preocupação em especial com o Alto Sertão sergipano. Nós temos duas regiões prioritárias ou preocupantes para o nosso estado. Uma é o Baixo São Francisco, que tem tido um apoio muito forte com políticas como o Dom Távora, por exemplo, que é um programa extremamente importante. As sementes do arroz ajuda bastante na produção dessa região. E a outra região é o Alto Sertão em função das secas, né? O final do ano passado nós tivemos um momento difícil, muito crítico, muito preocupante, muitos meses de estiagem. Felizmente, no final do ano choveu, encheu grande parte das aguadas, que é importante ressaltar que a gente comemora a chuva para a agricultura, mas comemora também a chuva que junta água, que é a chuva que ajuda a sustentar o gado do sertão sergipano. E nós estamos falando de uma das maiores bacias leiteiras do mundo no semiárido. Então, o Sergipe tem essa vantagem de ser um dos semiáridos mais produtivos. E isso nos transforma num estado que tem que ter criatividade, e aí o sertanejo tem que ser realmente um forte. Tem sido, porque apesar dessas dificuldades, tem demonstrado capacidade de superar, inclusive com exposições e mostrando que seu rebanho é um dos melhores do Brasil e a capacidade de produção de leite também é uma das melhores. Produção e transformação, que nós temos muitos laticínios no sertão sergipano. Então, portanto, o sertanejo é um homem forte, a sertaneja também, e o semiárido tem mostrado que é possível, quando há muito equilíbrio e esforço, produzir muita riqueza. Nessa questão, voltando à questão do feijão, por conta da crise geral, já tivemos dificuldades com a própria semente, né? Mas para o arroz não tivemos dificuldades, então, a despeito de se avizinhar aí, talvez, uma crise no arroz, Sergipe deverá produzir muito arroz. Pois é importante isso. O Sergipe tem, nos últimos anos, sido recordista na produtividade de arroz. Tem aumentado a área plantada, isso é importante, e a quantidade de arroz produzido por hectare é cada vez maior. O ano passado nós podemos comparar com o estado do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do Brasil, e nós constatamos que a nossa produção chegou a ser maior em termos de número por hectare que o Rio Grande do Sul. Então, é um número extremamente interessante. Isso impacta positivamente toda a região. A gente já sente um efeito, uma mudança nas condições dos municípios e tendemos a termos avanço esse ano, porque já chegou a semente, é de qualidade, foi selecionada pelos próprios produtores, então baseado na condição e na produtividade do ano passado, então nós deveremos ter um ano com uma produção muito boa de arroz, graças a esses elementos. O Estado apoiando e um agricultor forte, organizado, avançando na produção. Ok. Secretário, muito obrigado por essa entrevista aqui no TCE na TV, também nessa grande prestação de contas e torcendo que o feijão nosso de cada dia fique um pouco mais barato. Muito obrigado. Obrigado. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju, sempre nos horários de 11h15 da manhã e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana, a gente volta a se ver na próxima sexta-feira e eu espero você!